Bom, a ideia então é que a gente tenha, né, esse painel bem interativo. Já estou vendo aqui também algumas perguntas, vou começar fazendo as perguntas do chat. Eu também já tenho algumas perguntas aqui para ir inserindo, e quero que vocês também, como painelistas, se sintam à vontade, caso queiram complementar, às vezes, uma pergunta que foi feita para um colega, mas vocês também tiverem algum dado para complementar, fiquem à vontade, tá bom? Então, vou começar com essa primeira pergunta que foi encaminhada pela Elizabeth Mendes, né, para o senhor Bernardo. Bernardo, a Roche tem parcerias multilaterais com órgãos multilaterais, né, como a Unicef, e com instituições públicas. Como evitar desconfianças relativas a conflitos de interesse em parcerias deste tipo? Não, pergunta quente, essa é importantíssima, né? Não, de fato, acho que a transparência, né, e a legitimidade das ações acabam sendo nossos grandes guias, né? Então, a gente tem apoiado sempre as nossas iniciativas num tripé, né, em três pilares. Então, nossos projetos eles têm que ter uma clareza muito grande do benefício que ele traz para o paciente, um benefício para o stakeholder externo, né, ou enfim, né, seja um hospital, um prestador de serviço, uma agência, um órgão do governo, né, e por fim algum benefício para a Roche, né, que não é necessariamente um benefício comercial direto, né. A gente pode, né, e depois eu vou trazer alguns exemplos aqui, acho que ao longo da nossa conversa, onde a gente tem projetos que eles atuam de uma maneira bem ampla, que não focam em nenhuma área terapêutica específica, ou eles não estão linkados a um produto específico da Roche, mas eles visam trazer o benefício para todo o ecossistema de saúde, né? E quando a gente realmente foca nossos esforços nesse fronte, a gente acaba tirando muito desse viés, né, ou da percepção de algum tipo de conflito de interesse. Então, realmente, temos um cuidado muito grande em relação a isso. Certamente é sempre parte da chave das nossas discussões, mas de fato né, algo que a gente tem que ter sempre um carinho muito grande para evitar né, evitar as percepções, né, mais do que nada, e principalmente trabalhar com toda a transparência possível. Então, essa tem sido a política e com um grande êxito, né? Então, acho que esse talvez tenha sido, né, os principais aprendizados desses últimos ciclos. Bernardo, acho que isso que você falou é extremamente importante, a questão da transparência, né? Porque acho que mesmo se houver algum tipo de conflito de interesse, ele precisa estar explícito, né? E muitas vezes o que a gente vê é que às vezes isso não é tão claro, né? Principalmente às vezes relacionado a outros tipos de indústrias e tal, não somente farmacêuticas. E essa é uma condição básica, né? Assim, as pessoas no mínimo têm que ter conhecimento se houver algum tipo de conflito de interesse para ir analisar criteriosamente a iniciativa ou a proposta que está sendo realizada, ou o projeto, né, no qual está envolvido aquela empresa, aquela indústria. Então, acho que a questão da transparência ela é fundamental, e também achei muito importante o que você falou em relação a ter essa questão de não necessariamente ser do interesse direto da Roche, digamos, ou da indústria farmacêutica em si, porque acho que esse é um grande desafio para as empresas, né? Na verdade, incorporarem o princípio do que é, por exemplo, a Agenda 2030 ou o DS3 e tal, independente do seu próprio negócio, ou seja, como incorporar o princípio da Agenda 2030 à estratégia de negócio, né? Quer dizer, sem vincular diretamente ao produto em si. Então, até não sei como é que vocês estão desenvolvendo isso internamente, se estão desenvolvendo isso internamente, e até te pergunto, de uma forma complementar, como é que você vê isso em relação a outras empresas? Porque essa é uma crítica, né? Ou seja, de que o setor privado tem um papel importante, de que ele ainda parece fazer menos do que tem capacidade de fazer, mas, por outro lado, ainda está muito preso a um modelo de negócio em que acaba defendendo de forma muito clara os seus próprios interesses e não vendo a totalidade ali do que significa, por exemplo, uma proposta em relação a uma melhora da população da saúde global e todas as inter-relações com os demais objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, esse seria um dos elementos, né, de que as empresas ainda não
conseguiram, de alguma forma, absorver isso plenamente a sua estratégia de negócio, sem estar ainda no modelo mais antigo, né, de atuação. Então, eu queria só, complementarmente a pergunta, também te perguntar isso, e depois a gente já passa para a próxima. Genial esse ponto, Mônica. Realmente, você vê, né, a indústria farmacêutica atua quase que da mesma maneira há décadas, né, com poucas mudanças, seja por uma questão, né, de modelo operacional, seja por uma questão regulatória mesmo, né? Então, é um ambiente extremamente regulado, né, com poucas margens até para você, né, poder atuar de uma maneira mais inovadora, né? E isso tem os prós e os contras, né? Ou seja, as regulações elas existem porque certamente tiveram motivos para serem criadas, né, e abusos lá atrás, né, e hoje a gente começa realmente a achar, né, caminhos mais interessantes, e um deles é justamente a atuação em conjunto com outros players da indústria, né, então tem aqui nesse fórum a colega da Novartis, né, da Fundação Novartis, um dos projetos super bacanas que a gente tem apoiado recentemente é com o TCU, né, junto a uma ONG, que é o Telos, né, apoiado pela Roche, pela Fundação Novartis, onde você teve, né, a junção de diversos players, né, do TCU, gestores públicos de níveis municipais, estaduais, né, para a melhoria do processo de compra de inovação. Né? Então, essa era uma dor dos gestores públicos. O TCU levantou nessa questão, o Telos acabou sendo, né, um instituto contratado para apoiar todo esse processo, e teve realmente um momento aí onde você teve toda essa discussão com os diversos elos da cadeia de valor, né, e que pudemos participar, contribuir, dar a nossa visão, e você teve também essa multidisciplinariedade, se eu posso colocar assim, né, dos outros colegas, para cada um colocar pontos de vista e você realmente sair com algo tangível, palpável para ser implementável. Né? Então, para mim, é um exemplo onde eu acho que quando você vai com mais, né, você não vai unilateralmente, se é só a Roche, mas você vai, às vezes, né, com outros players que não precisam ser só farmacêuticas, às vezes empresas de medical devices ou, né, enfim, outros setores da saúde, acho que você ganha força, ganha essa legitimidade, né, ganha essa mensagem um pouco mais uníssona, né, e acaba atuando de uma maneira mais relevante para o sistema, né? E aí, por fim, para o teu outro comentário, Mônica, acho que tem uma carta aberta do nosso CEO global, né, da nossa Agenda 2030, né, e todos podem consultar. Então, tem ali, né, algumas premissas básicas que é a nossa estrela, né, o nosso norte ali, nossa estrela guia, e a maioria passa por iniciativas ligadas, né, à sustentabilidade, que estão muito vinculadas a essa Agenda 2030 que você mencionou. Então, isso está no nosso norte, está no nosso DNA de inovação, mas olhando com essa premissa da sustentabilidade. Né? Então, tem uma frase muito emblemática dele, né, que diz justamente que a gente não vai conseguir fazer as mudanças que a gente precisa sozinho. Está, né? Claro, né, os problemas mais sérios, né, que a gente precisa atacar, a gente não vai resolver sozinho. Então, a indústria, ou pelo menos a Roche, sai deste papel, né, único de prover um produto, né, com base em muita ciência, em muito estudo, muito desenvolvimento e muita inovação de produto, e que meu papel acaba com a entrega daquele produto, para transbordar isso para projetos de conscientização, de rastreamento, de prevenção, de predição, né? E isso vem antes do diagnóstico, né? E depois do diagnóstico, depois do tratamento, né? E durante o tratamento, você tem, né, um trabalho também de acompanhamento, né? De medição desses desfechos, sejam eles clínicos, sejam eles sociais, né? A reinserção desse paciente no ambiente profissional, familiar. Então, tudo isso são, vamos dizer, os focos novos que a gente tem dado dos projetos para ajudar com que esse ecossistema seja mais sustentável, para me retroalimentar e dizer, né, com isso eu consigo gerar valor e gerar valor para todo o ambiente. Obrigada, Bernardo. Vou passar para a pergunta aqui para o Ricardo, que é, Ricardo, qual a sua recomendação para que a APS possa atuar de forma efetiva na prevenção e tratamento das DCNTs, né? Além de diversos outros temas que recaem sobre a APS? Pergunta fantástica aí, colocada, porque, de fato, quando a gente vai discutir, né, o modelo, né, o enfrentamento, né, a abordagem aos pacientes, pessoas com condições crônicas, na verdade, a gente está falando da base ser a atenção primária à saúde, né?
O resto a gente pode chamar de enxugar gelo, né? Na verdade, o tempo todo é enxugar gelo, o que eu vejo, infelizmente, muito ainda de enxugar gelo, né? A gente ainda olhando bem só o próprio argumento, né, que você trouxe, né, Mônica, para justificar o painel de hoje também, a questão do financiamento, né? A gente tem um financiamento ainda muito abaixo, mas é muito abaixo do esperado mesmo, né? E quando a gente fala em direcionar financiamento, acho que é bom até dar nome e sobrenome. Financiamento para doença, para abordagem das doenças crônicas é financiamento para APS, né? A gente precisa falar sobre isso. A gente tem um financiamento baixo para a estratégia de saúde da família no Brasil. Então, a gente, como Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a gente vem buscando dialogar, independente de governos, né? A gente está buscando sempre estar presente na formulação das políticas públicas, né? Contribuindo com elas. E uma das questões que a gente aborda já há muitos anos, né, é como a gente vem perdendo o financiamento, inclusive da PS. Se a gente olhar a série histórica, a atenção primária à saúde vem, nos últimos anos, perdendo recursos, por incrível que pareça, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Então, um ponto é o aumento do financiamento. Mas a gente precisa aumentar o financiamento com qualidade, pensando onde investir, né? E aí é importante a gente ver políticas, né? Com algumas perguntas na sequência, fiquei feliz, várias perguntas relacionadas da APS, né? Como é um tema que mobiliza. Então, a gente tem que ter políticas de provimento e fixação, né, desses médicos, dos profissionais com qualificação, né? Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 40 mil equipes de saúde da família, mas somos apenas 8 mil MFCs, né? O MFC, justamente, é um médico especializado em APS. Não adianta ter a ideia de qualquer médico vai atuar na atenção primária, porque não é uma lógica. A gente não aborda um paciente com diabetes numa lógica de queixa-conduta, né? A gente está falando aí, poxa, como fazer a adesão desse paciente, né, a mudança do estilo de vida, como, quando é necessário introduzir medicação, a aderência desse paciente ao tratamento medicamentoso, se tem uma necessidade de incorporar insulina. São várias questões que o especialista em APS pode, de fato, trabalhar o paciente e a sua família inserida no contexto daquela comunidade, né? Então, há no Brasil uma necessidade maior de, enquanto políticas públicas, a valorização, né, da permanência, da fixação desses profissionais com qualificação na saúde da família, que é um modelo que é avaliado e reavaliado diversas vezes, se mostrou o melhor modelo de APS no Brasil é a saúde da família, né, com as suas equipes multiprofissionais. A gente precisa ter também todo o investimento também nas equipes multiprofissionais, acho que teve algumas qualificar esse... A gente está falando mais de 200 mil, né, 300 mil agentes comunitários de saúde que temos no país, é um batalhão de profissionais que, com qualificação, podem atuar em muito, né, para apoiar esse processo de adesão, de mudança de estilo de vida, né, de adesão aos processos terapêuticos. A gente está falando de, quando fala de gestão do trabalho, né, a gente está falando também de avaliação de desempenho, né, do monitoramento de indicadores. A gente, no Brasil, as equipes ainda não têm como parte da sua cultura institucional o monitoramento dos seus indicadores, né? E mesmo quando se busca como políticas públicas, eu mesmo, não só eu, né? A sociedade, a gente tem uma crítica à atual política relacionada ao Previne Brasil, porque se escolheu indicadores que são frágeis, são indicadores muito mais de processo do que indicadores de resultado. Um exemplo é o indicador relacionado à questão da diabetes, né? A gente está falando o indicador colocado pelo Previne Brasil, que é a política pública, quem não conhece, né, de financiamento da PS hoje, em vigor, ele coloca um indicador cobrando o número de pacientes diabéticos que realizam hemoglobina glicada, né? Então, beleza, não importa se o valor, pode ser hemoglobina glicada de 10, 11, 12, está valendo. Isso é uma incoerência do ponto de vista de financiamento público, porque, na verdade, a gente tem que buscar com que o resultado seja o alcance, né, do controle glicêmico, né, e não fazer o exame por fazer, né. Eu acho que, assim como a gente fala também da avaliação de desempenho, da própria remuneração, né, vários lugares no mundo inteiro, né, não é algo... A gente remunera as equipes, seja no setor público, privado, inclusive pelo desempenho alcançado, né. Então, isso também é algo que precisa ser incorporado para as equipes de APS. A gente vê exemplos, né, o modelo inglês, por exemplo, o NHS, como uma referência também nossa. Além, é claro, também a gente está falando de investimentos em infraestrutura, investimentos na própria questão da regulação do acesso, né, a exames diagnósticos, né, e a própria regulação do acesso aos especialistas, né, porque... E aí eu gosto sempre de citar uma referência.
Se me deixar, eu falo muito, viu, Mônica? Então, eu gosto muito de Já citar uma já te corto. referência. Só para finalizar, é um tema, eu sou apaixonado, né, por esse tema, né? Então, o Telesaúde aqui do RS, já trabalhei também uma época no Telesaúde RS, e foi feito um trabalho relacionado à regulação dos pacientes com encaminhamentos para endocrinologia. E quando se faz a telerregulação, um processo de educação permanente, matriciamento dos médicos que estão na PS, reduziu em 50% os encaminhamentos, né? Que é o melhor lugar de acompanhamento de um paciente é na PS, né? Encaminhando ele para consultas pontuais, muitas vezes, né? De uma vez no ano, 2 vezes no ano, no hospital, né? A gente sabe que não é o melhor lugar para esse acompanhamento desse paciente. Então, acho que isso são ações necessárias. Eu acho que a gente precisa realmente ter aí, eu acho que acredito muito na força também do fórum, deste fórum, para ajudar na formulação de uma política pública mais forte nesse sentido. Obrigada, Ricardo. Acho que, em parte, até você já respondeu a outra pergunta que tinha também sobre a questão de capacitar educadores em saúde, né, equipe multidisciplinar, né, não somente o médico, considerando que você não tem, às vezes, médico todos os dias na atenção primária, então, de alguma forma, acho que você contemplou também aquela outra pergunta, né, que falava a respeito disso, da importância de ter também a capacitação ampliada, né, para equipe multidisciplinar, e acho que você falou, né, tanto na capacitação quanto na questão importantíssima do financiamento e da gestão. Eu vou passar a palavra para o Luiz, que está com a mão levantada. Quer comentar, Luiz, por favor? Sim, sim. Primeiro, Ricardo, parabéns aí seus comentários. Você vai falando, eu fiquei pensando em muita coisa disso que você está fazendo, Ricardo, e depois eu vou te mandar uma outra mensagem relacionada ao nosso congresso. Mas, em relação a tudo isso que você falou, e a gente vai recordar, e aí o papel da academia e o papel da sociedade médica, nesse quesito da capacitação, né? Então, por exemplo, a SBH, que tem uma conformação não só médica, mas multiprofissional, nós temos farmácia, educador físico, psicóloga, nutrição e enfermagem dentro do nosso corpo, e a gente faz regularmente em nossos congressos esses treinamentos, mas o congresso é uma coisa pontual. A gente chegou a levar ao Ministério da Saúde há um ano e pouco atrás, é lógico que é no meio da pandemia, mas uma proposta de treinamento continuado, até baseado no Hiperdia, que foi um bom projeto, né? Mas que não era um projeto de política pública, mas sim de um determinado governo, e esse é um problema que a gente tem aqui, né? Porque aí chega o outro governo, é do outro, a gente termina o programa, né? Não tem uma continuidade. Mas a gente fez parte desse treinamento. Eu acho que isso é fantástico, porque a APS é que tem que cuidar realmente da 90% dos portadores de doença crônica não transmissível. O que eu vejo aqui no hospital deveria ser a minoria, né? Os casos complicados que não deveriam chegar aqui, né? Então, esse trabalho, eu acho que é o papel da academia, e a Sociedade Brasileira de Hipertensão tem trabalhado muito com isso e pode fortalecer cada vez mais isso, com essa integração, e a gente tem essas ideias. E uma das coisas que eu coloco, para não me alongar muito, é a questão do nosso lobby de doença crônica não transmissível. Você mesmo falou, né, Ricardo? 2% voltado do financiamento para isso, quando de repente você vê, eu não estou dizendo que não tem que investir, mas eu cito muito o exemplo transplante renal ou diálise e transplante cardíaco. Precisa, não estou falando que não precisa, o meu hospital aqui faz. Mas assim, 50% dos pacientes que estão na lista de espera para transplante cardíaco não deveriam estar na lista, porque eram doenças preveníveis. É doença isquêmica, é outro tipo de doença, miocardiopatia hipertensiva diabética. Mesma coisa do rim, 80% de quem está em diálise é hipertensor diabético, que causou a diálise. Então, o foco, às vezes, porque até no lobby de comunicação, da imprensa, etc., fica muito mais comovido com alguém em diálise, precisa do transplante, do que alguém que, vou impedir dele chegar na diálise. Então, é um pouco complexo.
E só aproveitando o gancho que tem a pergunta para o Marco, e eu acho que é um trabalho que pode mobilizar a academia e a sociedade, é a teleconsultoria. Então, a teleconsultoria para a atenção primária é muito importante, aí usando a tecnologia digital para isso. Obrigada, Luiz. Acho que, na verdade, a gente já está passando da hora de fazer isso, né? Acho que, assim, a gente já tem muito claro o impacto, né, da questão das doenças crônicas não transmissíveis e da prevenção, né, da necessidade da Sim. prevenção e promoção da saúde. Então, hoje eu acho que a gente tem que dispor mesmo de todos os recursos possíveis e buscar também fontes inovadoras de financiamento e tal, para poder garantir que a gente possa inverter um pouco essa lógica, né? E passar de fato a valorizar e a priorizar a prevenção e promoção da saúde. Então, até passo agora a palavra para o Marco, porque, Marco, acho que tanto foi falado aqui na questão da importância, por exemplo, da capacitação, que eu acho que é uma coisa que a tecnologia pode ajudar bastante, a questão da teleconsultoria, né, que o doutor Luiz mencionou agora, e a gente tem também uma pergunta aí no chat, que eu vou reproduzir aqui para você, que todos falamos com muita propriedade da incorporação de tecnologia na saúde, com destaque às doenças crônicas. Entretanto, nos deparamos com sistemas que não se conversam, pacientes que não compreendem a pergunta, dentre outras barreiras. Aliás, só fazendo um parênteses aí, outro dia eu ouvi também uma informação sobre uma análise que estava sendo feita de um programa de prevenção de drogas, até com jovens e tal, em que a pesquisadora dizia exatamente isso. Às vezes a pergunta era formulada somente de uma forma que depois se comprovou que a maior parte dos jovens e até dos adultos não compreendiam aquela pergunta, né? Então, você tem questões hoje que você tem que pensar muito claramente como formular, e às vezes até não necessariamente só via escrita, né? Ter áudio, outras formas para que você de fato consiga a informação. Aí, qual seria a sua visão sobre essas barreiras na tradução da teoria para a prática? Quanto amadurecidos estamos para chegar lá? Tipo, uma nota de 1 a 10. Gostei do RS no fim. Obrigado, Yara, pela pergunta. Então, vamos por partes aqui, né, nessa discussão. Primeiro, assim, acho que a tecnologia ela é uma ferramenta. Então, a gente tem que encará-la como tal. Ela não é o fim, né? Ela é o meio de se fazer aquilo, talvez de forma mais rápida, mais veloz, mais assertiva, mas ela muitas vezes te entrega o que você coloca, né? Então, se começou a oferta errada, provavelmente o final vai ser errado também, e provavelmente mais rápido e com mais escala, né? Então, isso é um problema. Eu diria assim, esses problemas realmente são reais. A gente até começou um trabalho aqui, porque isso que a Yara perguntou, quando a gente começou a trabalhar com saúde digital, a gente viu que era uma coisa que se repetia. Então, como é que eu me comunico bem, né? Como é que essa mensagem chega do outro lado, porque é bem diferente uma comunicação digital de uma comunicação presencial, né? Você tem muito mais formas de fazer presencial, então, mais por digital você tem outros canais, né? Você tem vídeos, você tem outras coisas que você poderia utilizar. Então, assim, só para dar uma ideia do que a gente tem enfrentado. Então, se eu pego qualquer um projeto que ele vai para o digital, seja de telemonitoramento, teleconsulta, ou a teleconsultoria, como o professor Bortolotto comentou, tem pelo menos uns 7 quesitos que precisam ser analisados aí. Então, eu diria, o primeiro deles é assim, a jornada do paciente. Como é que o paciente está inserido naquela ideia digital? Porque, às vezes, a tecnologia do T por T, ela não funciona. Então, aquela tecnologia está adequada à jornada que eu espero daquele paciente? Essa é a primeira pergunta para os próximos passos que a gente tem feito aqui. Depois disso, se as estruturas estão adequadas, né? Se eu tenho estrutura para dar um passo maior ou se eu preciso ir mais devagar nessa composição da introdução da tecnologia. Porque, acho que até no painel anterior, acho que o Fernando comentou e mais pessoas comentaram que, assim, nós estamos sendo inundados por ofertas tecnológicas de todos os tipos, né? Em algum momento nós precisamos sentar e verificar a que passos nós vamos dar e qual velocidade, dependendo da estrutura que temos. Depois são, eu diria assim, os protocolos, né? O protocolo que eu faço de forma presencial, ele pode ser feito da mesma forma digital? Provavelmente não, devo ter adaptações, e aí entra toda essa parte de
comunicação, mensageria, como é que eu falo isso? Então, a abordagem de comunicação precisa ser clara, transparente, né? Saber. A gente sabe, até em pesquisas de opinião, dependendo de como você faz a pergunta, você induz a resposta. Então, isso precisa realmente ser bem tratado, né? A outra ideia é sustentabilidade. Então, é legal ter tudo digital, ter paciente monitorado 24 horas, mas isso se sustenta? Isso funciona da forma que a gente espera? É aí que é a melhor forma de eu fazer o investimento? Isso é um trabalho que a gente tem tentado fazer. Depois disso, eu entro, até foi dito aqui numa pergunta anterior, da multidisciplinaridade. Então, quanto mais tecnologia eu tenho, mais componentes eu coloco nessa questão. Então, quando eu estou lá no consultório médico-paciente, eu tenho 2 ali. Depois eu entro a equipe multidisciplinar, depois eu entro outras coisas, agora entra o pessoal de tecnologia também nessa coisa toda. Então, como é que as responsabilidades se dividem nessa estruturação toda? E, por fim, a regulação. Então, que a gente ainda tem bastante dúvidas, né, nessa regulação, que poderia ajudar muitos desses problemas de organização, de sistematização, interoperabilidade. Mas, por exemplo, hoje até uma pessoa me mandou uma mensagem aqui de texto perguntando assim, nossa, deixou de ser pandemia, e agora a gente pode fazer teleconsulta? Porque isso estava em tese sobre a discussão do risco. Então, a gente precisa organizar melhor essa regulação, entender melhor a proteção de dados, porque eu vejo assim, ações quase que elas não são efetivas, elas são quase ideológicas nessa parte de LGPD e não sim de tentar proteger as pessoas. Na verdade, está tentando proteger o seu discurso corporativista. E aí, sintetizando tudo isso, o que eu acho que a gente precisa ter mais pilotos. Então, ter uma boa estrutura, vamos fazer um piloto num regime controlado, por um período de tempo também adequado, né? Não aqueles pilotos que duram para sempre, né? Um piloto, e aí apresentar para a sociedade o que a gente colheu, para a discussão realmente ser mais elaborada. E aí eu volto em 2 coisas que eu queria para finalizar, para também não pegar o tempo aqui, 2 delas. O que o Bernardo citou no início, né, de temos que estar integrados, público, privado e demais, e aí a transparência. E quando nós apresentamos os resultados, fica até mais claro olhar o conflito de interesse em todas essas perguntas todas. Então, é bem legal apresentar o resultado do que faz para a sociedade, né? E o que o professor Bortolotto comentou, né, da teleconsultoria, né, professor, até temos exemplos aqui de bem-sucedidos, porque é bem difícil realmente para o médico da APS, a gente fez um trabalho de APS e o Ricardo tem toda a razão, ele é um especialista em atenção primária, não dá para ser qualquer um ali, mas ele tem uma gama tão grande de opções quando chegam nele, que às vezes ele precisa de um suporte tecnológico para ajudar ele no caminho certo. Então, a teleconsultoria ajuda muito nessas coisas, se ela é bem feita e feita com uma forma adequada, né, de usar a tecnologia como ferramenta. Então, assim, eu sei que a pergunta era grande, Yara, e eu não sei se eu consigo dar uma nota de 1 a 10, mas eu acho que em algumas áreas estamos mais avançadas e outras menos. Assim, e regulação me preocupa porque não dá nem a base para as empresas investirem. Então, acho que isso é uma coisa que a gente deveria pensar. Não travar, mas usar isso de forma... O Banco Central usou muito sandbox regulatório para as fintechs evoluírem. Talvez seja o momento da gente usar, dentro da segurança que a saúde precisa, também estruturar as coisas dessa forma. Obrigado. Marco, Desculpa opa, pelo Mônica, tempo. Marco, só um detalhe. O meu sonho, Pois quando não, eu professor. vejo você falando assim, e o Ricardo, né? Da mesma forma que eu estou discutindo aqui com os residentes que estão aqui no hospital, eu poderia estar sentado aqui no computador e, naquele exato momento, eu discutir os casos com a APS. Esse é o sonho, né? Das dúvidas que eles levantam, não estou falando eu, mas especificamente os centros universitários e academia, nesse sentido. Se eu discuto com o residente, por que não ajudar? Porque a ponta tem que ajudar. E inserir o próprio residente no aprendizado com isso, né? Exato. Posso Pode falar, comentar Ricardo. bem sobre, bem nesse Vai sentido adiante, do vai. que o professor Luiz Bortolotto sinalizou, porque muitas vezes não é o paciente que tem que andar, né? É a informação clínica, é isso que a gente tem que... E a gente já existem as tecnologias para isso, é que na saúde elas não foram incorporadas. Isso é o que chama a atenção, né? A gente olha o sistema bancário, olha que avanço a gente tem, né? Há uma integração completa no sistema bancário hoje em dia, né? Então, a tecnologia existe. Concordo com o professor Marco Rego. Muitas vezes esse tema da LGPD é usado, inclusive, para bloquear muitas coisas, né?
Então, mas a gente tem que avançar, porque para o paciente com doença crônica, com condição crônica, a transição de cuidados é essencial, né? Então, eu sou o médico responsável aqui no hospital universitário pela atenção domiciliar. Eu faço captação do paciente hospitalizado. E aí eu preciso, depois de estabilizar, fazer a transição desse cuidado do paciente para a atenção primária. É um desafio, porque o sistema que a gente adota no hospital universitário, o prontuário é um. Na atenção primária do mesmo município é outro. Né? E aí a gente tem todo baseado na LGPD, como a gente transforma esse dado, como comunica para a equipe, né? Então, e é justamente esses pacientes, eu acho que esse também é um ponto interessante, né? Como integrar a atenção básica com o hospital, né? Porque a internação de um paciente com doença crônica é um indicador essencial. Esse paciente, ele é o prioritário no território, depois, para ser visitado, para ter atendimento médico no domicílio, né? Para ter uma maior frequência de atendimentos na unidade. Então, só que muitas vezes ele é o silencioso do território. Porque como ele já tem um vínculo com o hospital universitário, vocês devem passar a mesma coisa que a gente passa aqui, né, no hospital e no HU. Né? É o paciente que fica no HU, é o paciente do HU, não é mais o paciente do território da PS. Então, a gente precisa mudar isso, né? E só muda isso se a gente tiver essa integração mesmo. E é muito nesse sentido. E fazer parte da formação, a formação dos novos, né, os novos residentes já incorporarem essa lógica, né? Olha, o paciente sempre é da PS, ele está vindo aqui agora no hospital universitário, mas a coordenação do cuidado é a PS. E, para isso, a informação tem que circular, né? Acho que a incorporação de tecnologia também é muito nesse sentido, né? Como fazer essa informação circular. Certo. E vocês diriam que, porque essa questão, né, de existir essa integração, e principalmente agora essa integração de sistemas e tudo mais, né? O quanto depende de cada ator nesse aspecto? Porque eu acho que tem tanto o papel governamental, de investimento nisso, de priorização desse tipo de coisa, o papel da tecnologia, que pode fornecer as ferramentas para isso acontecer, o papel da formação do médico, da formação do profissional de saúde, da informação ao paciente, ou seja, como é que vocês avaliam a necessidade de cada um desses papéis e por onde começar, né? De que forma que vocês veem um caminho para que isso possa ser implementado no futuro de uma forma efetiva, né? E mais abrangente. Mônica, assim, existe a RNDS, que talvez seja um caminho que foi proposto para essa integração de dados, mas eu vou dar mais um testemunho do que um caminho. A gente, aqui dentro do Hospital das Clínicas, a gente começou com a integração interna desses dados, né? O professor Bortolotto está até concordando comigo, assim, quando a gente começou a fazer essa integração... Tem um prontuário do outro lado da rua. São prontuários diferentes no mesmo complexo. São 3 prontuários. Acabam sendo mundos diferentes, quase, né? São 3 sistemas operacionais em 3 locais diferentes dentro do mesmo complexo. Então, você vê que é muito mais acima. Desculpa, mano. Imagina, professor, é isso mesmo, essa linha aqui. E quando a gente começou a tentar organizar essa integração, porque para o programa de saúde digital, não fazia sentido essa divisão de prontuário, porque ela não é mais física, né? Ele pode estar em qualquer lugar aqui dentro. E quando nós começamos a integrar, então, até as grandezas, em algum momento, elas se diferenciavam entre o sistema de prontuário. Estou falando dentro da mesma instituição, né? E depois que eu começo a juntar esses dados, quem tem acesso a eles? Aí entra numa nova discussão de quem eu dou acesso, qual que é o nível de acesso para cada uma das informações, porque na hora que você está tudo junto, você tem um poder ali de informação que é gigantesco, né? E aí começa a se preocupar com essa parte toda. Então, eu diria assim, primeiro é saber o que a gente quer saber. Essa é a primeira pergunta. Eu quero saber isso. Então, para eu saber isso, eu tenho que começar. Bom, vamos então organizar tudo de uma forma. E o que eu vejo, assim, eu vejo muita discussão assim, do pessoal falando do Open Health, desses dados abertos e tal. Todo mundo diz que sim, mas ninguém quer fazer, porque é difícil ser feito. Tem risco agregado, né? Tem risco civil de eu trocar informação. Então, volto naquela mesma discussão. Talvez precisássemos fazer um piloto em alguns lugares. Então, a gente se coloca à disposição aqui, né, professor? A gente já começou um piloto, talvez integrar o HC com outro hospital. Vamos fazer esse primeiro movimento. E aí, alguém lá do governo, todo mundo olhando isso, quer dizer, não estou fazendo isso escondido, alguém olhando a sociedade civil organizada, como os fóruns que estão aqui, para a gente ver, olha, nesse nível de troca de dados já dá para começar. Vamos começar, porque o que o Ricardo comentou é, o dado seguir a pessoa, né?
e não a pessoa seguir o dado. Vou dar outro exemplo pessoal. Eu trabalho aqui, eu tô aqui no Instituto de Radiologia, então eu trabalho aqui também na direção executiva aqui da radiologia. E eu queria verificar como é que os serviços em São Paulo estavam nesse oferecimento de diagnóstico. E aí eu fui fazer o meu check-up anual e fiz um exame em cada lugar aqui em São Paulo. Eu acho que vou ter que fazer de novo, porque eu não consigo consolidar os meus dados de uma forma única. Eu fui bem tratado em todos eles, então assim, o benchmark foi legal até. Mas as informações estão tão dispersas, de maneiras tão diferentes, que eu não consigo hoje pegar todas elas para levar no meu médico. Então, assim, numa coisa simples, hein, que é só o exame diagnóstico, não estou falando de uma história de vida em prontuário. Então, tem muito passo para andar. Só complementando, eu vou contar também, é uma coisa pessoal, eu fiz o pós-doc na França em 1998, há 23 anos atrás. Não existia essa comunicação toda tecnológica, pelo contrário. Mas uma coisa lá era incrível, porque é a assistência pública, por exemplo, onde eu fiquei em Paris, todos os hospitais eram um só. Na verdade, o prontuário do paciente era o mesmo. O prontuário ia de hospital para hospital, independente da onde ele tivesse internado. Então, o prontuário acompanhava o paciente. Eu cheguei a ver paciente que foi internado em hospital de retaguarda, que tinha internação em 3, 4, 5 hospitais lá da assistência pública de Paris. Então, era uma integração não tecnológica. Eu não sei como está agora, porque eu não sei. Mas veja, essa questão de integração já existia nessa questão e era fundamental. Você conseguia ver tudo o que aconteceu com o paciente, né? É lógico que precisa, como o Marco falou, saber o que fazer, né? O que ver. Mas achei bem interessante também o que o Marco colocou aí, né, de um piloto, que talvez o HC possa ser um pioneiro nesse aspecto, né, de fazer algo assim. Acho que seria extremamente importante e, de repente, tem espaço para isso também em São Paulo. A gente já está com alguns projetos, viu? A gente já está, Mônica, com alguns projetos. Ótimo. Com algumas pessoal da APS de algumas regiões aqui de São Paulo, estamos com a Novartis Foundation aí pela SBH também, na Zona Leste de São Paulo, nas APS. Eu acho que é tudo piloto mesmo. Claro, muito bom. Bernardo, estou vendo a sua mão levantada e aproveito para já te fazer a pergunta que está aqui para você, que é o que lhe parece mais fundamental na reorganização do sistema, contando com parcerias para dar conta sobrecarga extra de DCNTs no pós-Covid. Então, aproveitando aí, você pode comentar e já comentar a pergunta também. Legal, bacana, né? Eu ia justamente falando em piloto, né? E acho que, assim como o Marco, eu sou um grande entusiasta aí da gente realmente, né, demonstrar através de fatos, né? Nada mais do que a gente está gerando evidências de que aquela hipótese que a gente está gerando, né? Pensando, ela se estrutura e, né, traz algum resultado num ambiente controlado. Então, seja um sandbox, seja, né, o formato que se venha a se tomar, mas de fato acho que é onde a gente tem visto, né, um ganho maior para toda a sociedade. E eu ia comentar justamente num projeto que a gente está apoiando, ele ainda acabou de ser assinado, acho que faz 1 ou 2 semanas, então ele não está 100% público, mas é justamente um conglomerado, né, de entidades também. Então a gente tem o governo estadual, né, de uma grande entidade federativa aqui do Brasil, onde a gente, dentro de uma sub-região, realmente trabalhar com uma startup para começar essa estruturação, né, de onde o dado permeia, né, a atenção primária, secundária, até o nível terciário. Então, a gente conseguiu isolar uma questão geográfica que é servida, né, pelos diversos níveis de atenção, para conseguir justamente gerar, em algumas áreas terapêuticas, né, esses insights em relação aos benefícios que o paciente tem em ter o seu dado de uma maneira um pouco mais fluida, né, indo da atenção básica para a secundária e por aí vai. Então, a ideia é justamente demonstrar, através desse piloto, os benefícios e o impacto que isso traz para o ecossistema. Então, eu ainda não posso dar os detalhes, mas espero que no próximo fórum, aí, né, daqui a 6 meses, enfim, a gente já consiga falar não só de quais são essas entidades, na lógica da transparência, obviamente, né, mas é só uma questão do momento aí do contrato, mas, se possível, até com alguns resultados preliminares já. Então, de repente, a gente consegue trazer isso mais aprofundado em breve. Tá?
Em relação à pergunta especificamente, a gente tem trabalhado em alguns projetos para ajudar a priorizar alguns tipos de pacientes, né? Vou falar aqui da oncologia, talvez, que seja, né, um dos maiores gargalos aí que a gente sentiu ao longo da pandemia, porque ou os pacientes se sentiam inibidos de acessar o sistema público por conta de tudo que estava acontecendo, seja pela sobrecarga do sistema público e não conseguia atendê-los porque estavam, né, dando direcionamento aos casos agudos do Covid. E a gente, de novo, né, tentando unir pontas aqui, achamos algumas soluções, por exemplo, né, de questionários, né, que podem ajudar, talvez numa anamnese, se eu posso colocar assim, a avaliar o grau de risco daquele ou daquela paciente para alguns cânceres mais prevalentes, né? Então, por exemplo, tem um projeto com uma startup chamada Previnel, que rastreia os 5 principais tipos de cânceres, né, por prevalência aqui no Brasil, e ele pode colocar o grau de risco daquela pessoa desenvolver, né, ou, vamos dizer, a probabilidade dela ter uma incidência maior ou um risco maior através de algumas perguntas, né, que tem a ver com hábitos, que tem a ver com fatores um pouco mais ligados à genética, em relação, por exemplo, né, ao câncer de mama, a visitas ginecológicas, ou mamografia em dia ou não. Enfim, são fatores que estão sob o controle daquele ou daquela paciente, de poder ir atrás, né, e de gerar um impacto positivo, seja no seu diagnóstico e prognóstico, seja, né, no aspecto social daquela doença. Então, a gente fez um projeto junto a um hospital lá de Pernambuco, ao Real Hospital Português, e ele está sendo agora cascateado para outros hospitais, justamente que visam buscar, né, esses pacientes que têm um fator de risco maior, né, para poder trazê-los, né, mais rápido de volta para o sistema. Então, acho que é um exemplo interessante, né, de um projeto que pelo menos visa tentar acelerar, né, essa busca por esses pacientes que podem estar aí com seus riscos aumentados para trazer mais eles para uma linha de cuidado mais específica. Obrigada, Bernardo. A gente está com pouco tempo agora para o encerramento, mas eu queria até aproveitar um pouquinho e também juntar um pouquinho o que foi a discussão anterior, que eu lembro que o Alessandro Conescense colocou algumas coisas também importantes, né? Ou seja, o que a gente viu também em relação a não só questão de investimentos que são feitos, né, escolhas, às vezes a questão da desinformação, muitas vezes que aparece, e eu acho que cada vez mais essa articulação e o papel, seja do profissional de saúde, aqui, por exemplo, né, falando com o Ricardo, com o Dr. Luiz também, né, o papel do médico, defendendo o que de fato é necessário para a saúde, o engajamento também dos portadores, né, das condições crônicas, que também tem sido muito falado. Eu queria ouvir de vocês um pouco como é que vocês veem isso, né? Como é que está hoje a conscientização e o engajamento da classe médica, dos profissionais de saúde e também das pessoas para, de fato, fazer com que sejam priorizados esses elementos e cobrar, né, aí nesse sentido dos nossos governantes que possam priorizar, né, a saúde e, por exemplo, rever a questão de como está sendo hoje distribuído o financiamento, de como hoje estão sendo priorizados os programas ou as diferentes áreas de investimento governamental. Então, eu não sei se vocês têm percebido, porque às vezes a capacitação ela acaba sendo muito voltada para a questão mais técnica e etc., né? E pouco para esse papel na sociedade, né, que deve ser ocupado por essas pessoas que eu acho que têm toda a condição de reivindicar mais claramente, né? E a gente da ACT trabalha muito com isso, né? Com a questão do advocacy, né? Ou seja, de empoderar as pessoas para que elas possam ser capazes de reivindicar e cobrar aquilo que de fato vai fazer diferença na saúde pública e nas suas vidas, né? E eu queria saber um pouquinho como é que vocês percebem isso, especialmente aí ouvindo o Dr. Luiz e o Ricardo, sobre como vocês percebem isso entre os colegas e também a população que é atendida, né? O quanto a gente ainda está distante disso,
ou como vocês veem se isso está melhorando no sentido das pessoas se apropriarem mais e, com isso, também se tornarem mais empoderadas para reivindicar aquilo que é necessário para a prevenção e promoção de saúde de fato no Brasil. Não, eu queria, né, já levantei a mão porque me veio já uma demanda que eu vejo que é muito grande, assim, convivendo, né? Isso é comum, várias médicos de família e comunidade mencionam isso, né? Que muitas vezes a população, a gente tem muitas vezes no SUS está previsto, né, os espaços de controle social, né? Seja as conferências, seja os conselhos, né, municipais, estadual, nacional. Mas o que a gente percebe é que falta também processo de educação em saúde, bem nesse sentido que você está trazendo, né? Para as pessoas saberem o que é que elas precisam de fato, né? Porque muitas vezes fica no senso comum ainda, né? Essa visão de que precisa ter mais hospital, tem que ter o SAMU, né? Tem que ter somente o profissional médico, porque se o médico sozinho fosse resolver tudo, né? A gente sabe que não, né? Então, Mais o curativo do que o né? preventivo. É mais há o um, curativo do que o preventivo. Isso. E aí esse trabalho, porque não é visto, né? Essa ação que a gente faz muitas vezes não é vista, né? Ao contrário, a nossa ação é justamente para evitar que as pessoas vão para o hospital, etc., né? Então, a gente sabe que isso é uma demanda. Então, o trabalho de educação em saúde tem que ser feito também com a população para esclarecimento maior. Acho que também juntar aí o terceiro setor, né? As entidades privadas também, as universidades, para fazer cada vez mais um trabalho de orientação sobre o que é, de fato, o cuidado em saúde mais adequado, né? Porque, de fato, as pessoas acham que tudo tem que ir na UPA, né? Tudo é funcionar a UPA, aumentar acesso ao hospital, né? Quando a gente está fazendo o contrário, né? A gente está dizendo aqui é claro, né? com o cobertor curto que a gente tem, né? A gente não tem dinheiro novo, a gente tem que trabalhar com a equidade em saúde, né? E aí a equidade, nesse caso, fala que, olha, mesmo com pouco recurso, esse pouco que a gente tem vai ter que fazer prioridades. E a atenção primária tem que ser prioridade, né? Talvez alguma coisa fique descoberta mesmo, mas a PS tem que ter. Então, ter esse entendimento, né? Eu acho que é um desafio. Acho que é um desafio para a gente, para todas as entidades, né? Conseguir, de fato, traduzir esse conhecimento científico, né? Em um conhecimento, de fato, que a população domine, né, e possa, de fato, entender melhor e fazer melhores reivindicações. Nesse quesito, Ricardo, que você colocou muito bem, tem esse aspecto o multiprofissional, né? E a gente tem formado residentes, tem ampliado. Eu acho que isso houve uma melhora, um engajamento de formação de profissionais de saúde. Eu mesmo coordeno um programa de residência multiprofissional aqui no INCOR, para que eles atuem no SUS, e quando eles passam nas UBS, eles têm um estágio optativo na UBS, eles adoram, porque é isso mesmo, é onde eles vão intervir, né? E conscientizar a população de que o tratar um diabetes, uma hipertensão, uma dislipidemia, não é só remédio, né? O remédio é uma parte né? É parte importante, mas é uma parte do. E eu acho que uma dificuldade desse trabalho de educação em saúde está exatamente nisso, nessa conscientização. Por exemplo, talvez na oncologia, né? Por mais que o paciente tenha deixado de ir, mas na oncologia você vislumbra um remédio que vai me deixar bem. Tem outras coisas associadas, o lado psicológico, o social, etc., mas não preciso fazer uma dieta específica, uma atividade física, que está no conjunto das doenças crônicas não transmissíveis. Então, é uma visão mais média. Eu vou no médico, vou no hospital, vou ser tratado, ponto. A doença crônica não transmissível envolve muito mais coisas, né? E do lado médico, só para ser bem objetivo, por conta do tempo, eu vejo uma divisão. Há muito pessoal médico engajado nisso, de poder trabalhar no preventivo, mas tem muito outro lado médico que volta e direciona para o lado curativo, que é onde ele vai tirar mais recurso e ter mais suporte. E eu faço só um comentário que aconteceu aqui há alguns anos atrás, uma visita do secretário da Saúde aqui no hospital, onde o professor, numa brincadeira, falou que, mostrando a hemodinâmica, que estava ótima, que precisava de uma hemodinâmica reforçada, com esse tipo de tratamento hemodinâmico, não ia mais precisar de cirurgião cardíaco.
E aí, eu na brincadeira, eu entrei porque eu estava junto, eu falei para o secretário, se eu tratar hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, tabagismo, não vai precisar nem de hemodinâmica, numa brincadeira de que o investimento, às vezes, precisa ser direcionado. Tá ótimo. Bom, gente, a gente infelizmente acho que vai ter que encerrar, né? Porque já estamos aqui, o tempo passou rapidinho. Queria agradecer demais a presença de vocês, a participação de cada um, a participação de todo mundo que está acompanhando também, que mandou suas perguntas, seus comentários. Então, Mark, vou devolver a bola aí para você, né? Eu ia até pedir para cada um encerrar, mas já estou vendo aqui que nosso tempo já está esgotado. Então, vou só agradecer mesmo e passar de volta aí para o Mark seguir agora no encerramento do evento. Obrigada, pessoal.